Olá, tudo bem? Eu me chamo Raquel, tenho 33 anos e sou mãe do Pedro Eric, de 9 anos, diagnosticado com autismo e também uma doença rara. Que no Ceará, eu andei pesquisando, só tem ele diagnosticado com essa doença rara, chamada Adams-Olive. Essa doença rara também veio o autismo. Atualmente a gente não sabe se o autismo é genético ou não, mas de acordo com a geneticista dele, o autismo do meu filho veio dessa doença rara, que também traz outros problemas fora do autismo. E quando eu recebi o diagnóstico foi muito pesado, porque naquela época não se ouvia muito falar sobre autismo. O pouco que eu só sabia coisas horríveis do autismo, que era uma pessoa diagnosticada, condenada, que nunca iria evoluir, que nunca poderia estudar, que nunca poderia trabalhar, que era uma pessoa que ia ficar eternamente dependente dos pais. E saber disso me trouxe uma tristeza profunda, porque a gente não engravida e deseja ter uma criança com deficiência. Quem fala isso está totalmente errado. A gente pede a Deus que venha com saúde. Aí você passa 9 meses gerando uma criança que você ama muito e você quer o bem dela. Que ela seja uma criança saudável, que ela viva a vida como qualquer outra pessoa. Aí com o tempo você vai numa consulta e recebe o diagnóstico de autismo, que para você é um assunto totalmente desconhecido. E como que a gente vai ficar naquela hora? Naquela hora só me veio o desespero mesmo, uma tristeza profunda. Eu orava todo dia, pedia a Deus para não ser verdade, para ser só um equívoco, para não ser real. Porque eu perguntava por que comigo, por que eu? Porque eu não me achava capaz de criar e educar uma criança com autismo, principalmente por eu não saber o que era autismo de verdade. Então, foi com isso que eu tive meu momento de choro, chorei muito, me apeguei muito com Deus, mas teve um momento que eu tive que parar. É a hora de parar e transformar esse luto na luta, porque o meu filho estava ali, independente de qualquer coisa, era o meu filho, ele precisava de mim para avançar na vida, para crescer. Então, foi aí que eu enxuguei o meu choro e corri as lutas, procurei os médicos adequados e a gente foi caminhando passo a passo com os tratamentos, remédio, que precisou tomar remédio, porque na época ele não dormia à noite e ele teve que tomar remédio para dormir. Aí começou as terapias que no começo eu procurei terapia aqui na minha cidade, mais perto. Aí, quando eu fui procurar uma terapia multidisciplinar para ele, eu me deparei com descaso no SUS. Não tinha vaga, a vaga era daqui para 6 meses. E para uma criança, quando é diagnosticada, ela precisa entrar no tratamento rapidamente, porque cada minuto é precioso para aquela criança. Então, foi naquela hora que eu fiquei mais desesperada ainda, porque eu procurei apoio de terapia na minha cidade e não tinha. Aí eu não pagava plano na época, aí nesse momento a gente teve que se virar, fazer um esforço para pagar um plano, para que realmente ele pudesse conseguir a terapia dele e começar os avanços. E foi assim que ele começou, pelo plano, as terapias e até hoje a gente vive, né, a nossa vida. A gente que é mãe atípica, dificilmente a gente pode trabalhar fora, porque a gente tem que se virar e levar para a escola, levar para terapia. E não é uma vez por semana, é a semana inteira, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ele está na terapia. Que a gente está plantando algo para a gente colher no futuro, que é a evolução. Se a gente acredita na evolução, a gente tem que se esforçar. Então, isso que eu faço, levo ele para terapia e para a escola. É o direito dele estudar. Ele aprende sim, eles são capazes sim. Independente de um diagnóstico, eles são capazes sim. Então, também do diagnóstico, quando eu recebi o diagnóstico, eu tive que colocar ele na escola. E na época, com 3 anos, ele não falava, ele não sentava. Por quê? Por conta da síndrome, ele não sentava. Ele começou a andar à tarde.
E as pessoas me perguntavam, por que colocar uma criança dessa na escola? Vai fazer o que na escola? Só dar trabalho para os professores. Isso me doía bastante, sabe? Porque é muito triste você ver esse tipo de preconceito, né, disfarçado. Mas hoje, ele com 9 anos, ele lê, muito inteligente, ele aprende da forma lúdica, mas ele aprende. Quem quiser passar conhecimento para ele tem que se adaptar a ele, à condição dele. Então, em meio a tudo isso, a terapia tem que continuar em casa. A terapia, a gente sabe que quando a gente tem um filho com autismo, o nosso dia a dia é uma terapia. Quando vai dar banho, quando vai almoçar, tudo a gente usa para ensinar eles. Então, eu precisei de recursos lúdicos, educativos. Aí eu via pesquisando brinquedo educativo que chamasse a atenção dele, porque nossos filhos com alguma deficiência, eles não querem esses brinquedos ditos normais, como carrinho, isso ou aquilo. Tem que ser um brinquedo educativo, para que ele, brincando, ele venha também aprender algo para o dia a dia dele. Então, aqui na nossa cidade não tinha esses brinquedos educativos, não tinha uma loja que vendesse. Na época que eu procurei, tinha que comprar fora. E como a gente mora em Maranguape, tudo para cá tem frete, ficava muito caro. E eu fui tendo essa dificuldade de comprar brinquedos educativos, mas mesmo assim a gente fazia um esforço aqui e ali e comprava. Aí me veio essa ideia de, transformar essa minha dificuldade numa coisa positiva também. Então foi daí que me surgiu a oportunidade de comprar brinquedos educativos e também ajudar outras mães, porque eu não só vendo brinquedo educativo, muitas mães vêm conversar comigo, perguntam como fazer, então a gente também tem que explicar para ela, a gente vai explicando como é que ela vai fazer, a forma lúdica de brincar, que não é só comprar aquele brinquedo e jogar lá e deixar a criança brincando só. Não é assim, você tem que ter um tempo para o seu filho, sentar com ele e fazer aquela brincadeira com ele, para que você possa ter resultados positivos. Então eu tirei da minha dificuldade um ponto positivo, que foi investir nessa área de brinquedos educativos, e também eu vendo acessórios para pessoas com autismo. E é disso que também vem me ajudando, porque, como eu falei, a terapia não faço só dentro de Maranguape, porque se eu fosse depender só de Maranguape, ele não teria evoluído como ele tem evoluído hoje. Então, eu vou para o Maracanaú, vou para Fortaleza, e as vendas desses brinquedos me dão uma renda extra para me investir, porque atualmente a gente vai de carro, mas a gente já foi várias vezes de ônibus, e a gasolina, tem o gasto com carro, tem o plano, tem exame, tem tudo. Então, tem me ajudado bastante essas vendas de brinquedos educativos. É o que eu faço hoje também. Aí eu sempre experimento entre uma terapia e outra, fazer uma entrega de brinquedos. Sempre quando alguém é de Fortaleza, de Maracanaú, que querem comprar comigo, eu sempre falo, eu vou estar tal dia na terapia X, pode pegar lá. E a gente vai se ajudando, elas me ajudam e eu ajudo elas. E enfim, em meio às dificuldades do autismo, eu passei a empreender. E assim, eu pensei em empreender, mas não com qualquer coisa. Eu pensei em empreender, mas também de uma forma positiva, que eu pudesse ajudar outras mães. Então foi pensando nisso que eu criei a minha lojinha virtual do autismo, que é no Instagram. E eu ajudo outras mães com os brinquedos educativos, também dando dicas. Sempre estou disposta a ajudar. Às vezes as mães me procuram para desabafar, eu estou sempre ouvindo, fazendo o que eu posso. Então, o autismo me deu essa oportunidade também de empreender nesse ramo e ajudar outras mães atípicas. Então, se você se encontra perdido com diagnóstico, não se desespere, mas todo mundo tem esse direito de parar, de chorar, mas uma hora você vai ter que parar, olhar para o seu filho e ver que ele depende de você, então você vai ir para a luta. Da mesma forma que eu fui e estou indo todo dia, você vai conseguir, entendeu? Todo dia de manhã eu acordo, agradeço a Deus e olho para o meu filho. Toda dificuldade que eu passo vale a pena, cada esforço que eu vejo nele.